Nós vamos apanhar o livro de Abacuque. Como os irmãos bem sabem, a direção que foi dada aos irmãos aqui para esse tempo de comunhão está no capítulo 3, versículos 1 e 2. E novamente eu gostaria de ler essa porção com os meus irmãos. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Vamos ter ainda uma palavra de oração, irmãos. Nosso maravilhoso Pai, como há pouco mencionamos, nós somos gratos por aquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração, mas que a palavra que tem sido ministrada, ela encontre em nós um lugar para que ela venha a produzir aqueles frutos que agradem o teu santo coração. E uma vez mais nós clamamos a Ti, que o mesmo e doce Espírito Santo venha a falar, a comunicar aquilo que está em teu coração como medida para esse tempo. Que sejamos socorridos no falar e também no ouvir, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja honrado. Por esse nome nós oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos em dias onde o cristianismo tem sido arrastado pela lama do mundanismo e do secularismo. Pouca esperança temos de ver uma volta. Irmãos e irmãs, nós vivemos dias onde o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem sido usado e mencionado para ser debochado. Nós vivemos em dia onde o seu nome tem sido desonrado. Vivemos em dia onde o nome dele mesmo tem sido blasfemado entre os homens, tem sido motivo de riso entre os incrédulos. Que tempos especiais nós estamos vivendo, irmãos e irmãs. Nós estamos em dias onde os princípios, a moral e os valores cristãos não somente estão sendo abandonados, não somente deixados de lado, mas estão sendo pisados. E a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos: estas coisas têm incomodado o nosso coração? Isso tem mexido com você? Tem mexido comigo? Vejam bem, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo está sendo debochado. O nome dele, ou em torno do nome dele, tem sido feito tanta zombaria. E estas coisas não nos perturbam o quanto deviam fazer. Que dias especiais nós estamos vivendo, irmãos e irmãs. Há, com toda certeza, uma manifestação do maligno nesse tempo do fim, como se fosse um grande dilúvio que estaria passando por essa humanidade, trazendo nessa enxurrada todo tipo de perversidade e imoralidade. Irmãos e irmãs, estas coisas precisam chamar a nossa atenção, precisam incomodar os nossos corações. É impressionante essa onda avassaladora que há sobre a humanidade nesse tempo do fim. Diante de uma situação como esta, nós precisamos sim, urgentemente, de um avivamento. Nós precisamos da intervenção de Deus, porque se Ele não intervir, não haverá esperança para a igreja que vive nesta geração. Como nós precisamos do socorro do Senhor. Quero levantar uma pergunta inicial para os meus irmãos e irmãs, que não será respondida nesse tempo. Mas qual deve ser a nossa reação? Como nós, como povo de Deus, devemos reagir diante de uma situação tão terrível e calamitosa como esta? Então, dentro do encargo que eu tenho no meu coração para estar partilhando com os irmãos hoje e amanhã,
Hoje nós vamos estar vendo alguns aspectos a respeito do livro de Abacuque e aquelas realidades que aconteceram naquele tempo, associando com alguns acontecimentos do tempo do fim. E amanhã, com a graça do Senhor, vamos buscar responder pontualmente esta questão que eu acabei de levantar. Como deve ser a nossa resposta? Como que nós, como povo de Deus, que nesse tempo do fim se encontra, deve agir? Qual deve ser a nossa posição diante de uma situação tão alarmante como esta na qual nós nos encontramos? Então, o texto que temos tido como chave aqui, ele é extremamente importante, necessário. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Como nós precisamos, como nós clamamos por esse avivamento. Então, que o Senhor continue a nos falar dentro dessa revelação, dentro desta realidade. Tenho no meu coração, irmãos e irmãs, que a maior necessidade que nós temos como povo de Deus nesse tempo do fim é de discernimento espiritual. É de nós enxergarmos do ponto de vista de Deus aquilo que nós estamos vivenciando nesse tempo do fim. Nós precisamos que Ele lance luz sobre o nosso coração, sobre os nossos olhos, para que nós vejamos como Ele tem visto tudo isso que está diante dos nossos olhos. Então, o discernimento espiritual é algo fundamental para esse tempo do fim. E é exatamente neste ponto que entra para nós o livro de Abacuque. O Senhor procura entre os seus aqueles que têm coração, através do qual, deste coração, Ele possa falar, Ele possa derramar um encargo, lançar um peso, trazer uma palavra. E é exatamente isso que Ele fez com Abacuque. A partir de hoje, olhando a história para o passado, nós temos aproximadamente 2.600 anos até chegarmos no período de Abacuque. E quando nós lemos esse livro de 3 capítulos, 56 versículos, nós temos uma descrição clara, como se nós estivéssemos lendo uma manchete dos últimos dias das notícias atuais. Então Abacuque sim tem muito a nos falar com o que tange a maior necessidade que nós temos nesse tempo do fim, que é um avivamento. E de que forma o Senhor deseja então comunicar isso ao nosso coração. Então, vamos olhar algumas verdades, alguns aspectos que envolvem esse tão precioso livro, o Abacuque. Deus, então, Ele encontrou no seu profeta um caminho para comunicar duas coisas. Primeiramente, a dor que havia no seu próprio coração, quando ele contemplava um povo que ele tanto amava, e que estava vivendo uma situação tão degradante como aquela. Deus iria compartilhar, o Senhor iria compartilhar a dor com Abacuque. Esta seria a primeira motivação da revelação que o Senhor daria a Abacuque. Ele iria mostrar a sua própria dor em relação àquilo que estava acontecendo com o povo que ele tanto amava. E em segundo lugar, ele iria revelar para Abacuque exatamente a condição degradante daquela nação, Judá, aquele reino do sul, na qual encontrava-se. Então, eram essas duas grandes revelações que Deus queria, ou o Senhor queria trazer àquela nação. Judá havia virado as costas para o Senhor. E essa expressão, virar as costas, para o meu coração pelo menos, ela é muito pesada. Você dar as costas a alguém. E aquela nação estava dando as costas ao Senhor. Isso precisa tocar o nosso coração. Aquela nação de Judá havia abandonado o Senhor, deixado de lado. É impressionante, quando Judá tomou essa posição de deixar o Senhor, de abandoná-lo, de virar as costas para Ele, uma coisa imediatamente aconteceu. Eles se voltaram para os ídolos cananeus. Começaram a servir novamente a Baal e a Astarote.
E veja só como que é uma sequência impressionante. Depois nós vamos ver aqui as passagens. É impressionante. Logo após a idolatria, vem o que? A imoralidade. A imoralidade. Aquele povo virou as costas para o seu Senhor. Imediatamente. Então eles se prostraram diante daqueles ídolos cananeus. Na sequência se tornaram, todos eles, componentes daquele povo, e, além de idólatras, imorais. E na sequência entra um outro aspecto terrível. Eles entraram por um caminho da injustiça. Tudo isso é resultado por quê? Porque eles viraram as costas para o Senhor. Judá estava vivendo uma crise social tremenda, muito profunda. A crise era tamanha que as crianças eram abandonadas à sua própria sorte nas ruas. As mulheres vendiam os seus corpos para poder encontrar alimentos. E aquele povo, mesmo debaixo de uma ação tão forte do Senhor sobre eles, eles não se rendiam ao Senhor. Isso precisa chamar a nossa atenção. E se nós colocarmos esse pequeno quadro aqui que nós apresentamos, ao lado daquilo que nós vivenciamos hoje, nós estamos vivenciando uma situação, se não igual, eu penso, pior do que aquela. Então esse é um quadro que nós estamos vendo inicialmente, do livro de Abacuque. Agora vamos ler os 4 primeiros versículos, para introduzirmos aqui no pensamento do próprio profeta o que aconteceu. Os 4 primeiros versículos, capítulo 1, Abacuque. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Essa palavra sentença que aparece aqui, melhor seria traduzida a peso, encargo forte. Então veja que o Senhor achou em Abacuque um caminho, um coração, através do qual ele poderia lançar um peso, e esse peso estava no próprio coração do Senhor. Ele iria revelar-se como aquele que estava sentindo uma profunda dor. Abacuque tem um significado muito particular nas Escrituras Sagradas. Abraço ou aquele que abraça. Eu penso que essa expressão, aquele que abraça, cabe bem aqui. É como se o Senhor queria abraçar o seu povo, e ele não tinha como fazê-lo. Então ele levanta o seu profeta, para que através dele, então, a voz daquele profeta pudesse ser a voz de um Senhor que estava com uma profunda dor e profundo sofrimento no seu coração em relação ao que estava acontecendo. E para que nós entendamos, nós não vamos fazer isso, é um encorajamento aos irmãos e irmãs, para que entendamos adequadamente o livro, se faz necessário ler paralelamente a Jeremias, porque eles são contemporâneos. Leiam Lamentações de Jeremias, vocês vão ver o sofrimento daquele profeta, o profeta chorão, quando ele clamava nas ruas por aquela cidade, onde nós vamos ver detalhes incríveis acontecendo. Isso precisa mexer com o nosso coração. Então aqui nós temos esse peso, esse encargo, essa sentença, veja bem, revelada. Revelada. E por que foi revelada? Porque em Abacuque o Senhor achou um caminho, achou um coração. Por isso que há pouco nós dissemos que a maior necessidade que nós temos é discernimento espiritual. É enxergar com os olhos do Senhor. Porque se nós enxergarmos a situação que nós vivenciamos hoje, a realidade da sua igreja, então nós não vamos ficar, da maneira como nós nos encontramos. Nós vamos buscar a face dele. Nós vamos colocar a boca no pó e primeiramente começar com aquele caminho que é essencial para todos nós. Ouvimos isso de uma outra forma há pouco. Arrependendo. Colocando a boca no pó, falando: Senhor, temos te ferido, Senhor. Temos maculado o teu testemunho.
Nós, como teu povo, temos andado por caminhos que são estranhos ao teu coração. Livra-nos, Senhor, da hipocrisia. Livra-nos, Senhor, do mesmismo. Livra-nos da nossa própria religião encalacrada em nós. Queremos ser um povo diferente. Esse é um clamor que o Senhor precisa ouvir de nós. Ele precisa ouvir de nós, irmãos e irmãs. Então ele encontra aqui o Senhor em Abacuque esse coração, através do qual ele poderia então mostrar a sua dor e mostrar o que estava acontecendo. Ele revelou. Então, quando o Senhor revela para você algo, você não será mais o mesmo. É impossível você ter um encontro face a face com o Senhor, Ele lhe mostrar algo, você simplesmente não reagir. É impossível. Então, que o Senhor encontre em nossos corações exatamente este caminho para que Ele possa revelar. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando? Veja o desespero agora do profeta, que reverbera do próprio coração do Senhor. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Veja, ele se coloca numa posição de intercessão, de clamor. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Essa palavra violência, ela vai aparecer 6 vezes nesse mesmo livro. O dicionário Vine, não Strong, o Vine, ele traduz essa palavra Hamas. Vocês já ouviram essa palavra Hamas? Hamas é uma palavra muito interessante para nós. Significa maldade violenta com derramamento de sangue. Isso que estava acontecendo no meio do povo de Judá. Hamas. Eu fiquei impressionado com o significado profundo dessa palavra. E isso acontecendo no meio do povo de Judá. O povo tido como povo do Senhor. Então ele está aqui, gritar-te-ei violência. Olha o que está acontecendo. Um povo que vira as costas para o Senhor só vai colher isto. Olha para a nossa realidade. Porque, olha só, verso 3, por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Veja só, agora ele está vendo. E aquilo estava perfurando o coração de Abacuque. Estava perfurando, porque era uma situação realmente deplorável. Por que me mostras? Ele não está arguindo com o Senhor? Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Esta é a realidade daquela nação. Reino do Sul. Encontravam-se aqueles neste contexto. E o peso que veio sobre Abacuque foi exatamente para mostrar esta tão triste realidade. Impressionante. Ver como o profeta vê. Então que os nossos olhos sejam abertos. Como Abacuque possamos ter os nossos olhos abertos. Para que vejamos a dor e o sofrimento dele. Quando ele olha para nós, esperando que nós estivéssemos numa realidade e nos encontre em outra. Mas ele quer nos mostrar também a maldade que está imperando no meio do seu próprio povo. Agora nós precisamos fazer, lógico, uma pequena comparação nesse tempo no qual nós estamos inseridos. Nós precisamos fazer essa relação. Quando olhamos nossa volta, o que nós vemos? Crises. O que nós vemos? Nós vemos incertezas, nós vemos corrupção, inversão de valores em todos os segmentos. Inversão de valores no que tange à moralidade, no que tange ao conceito de família, no que tange ao conceito de sexualidade, no que tange às questões da lei. Há uma inversão de valores que estão diante dos nossos olhos. E nós precisamos então do discernimento para enxergarmos esta realidade. Nós vivemos numa época agora pós-moderna onde os absolutos perderam todas as suas forças. A Bíblia diz assim, sim, sim, não, não, que passar disso é procedência maligna. Mas hoje não se pensa mais assim. Hoje é o que eu sinto, é
é a minha opinião, é a minha maneira de ver, é o que o meu coração sente por um momento. Antigamente você colocava dois fatos diante de uma pessoa, ela iria optar ou por A ou por outro não A. Então era algo muito definido. Só que hoje, dentro da realidade que nós nos encontramos, isso não é mais uma realidade. Não existe mais absolutos. Nós vivemos num mundo relativista, onde o que é verdade para um não é mais verdade para o outro. E isso acontece, os nossos filhos são muito questionadores com relação a isto. Questionam, mas não é assim, mas eu penso assim, eu não acho que é dessa forma, eu acho que é daquela forma, eu não vejo assim. Lá na escola eu vi dessa forma. Ou seja, perdeu-se a autoridade da fala de um pai, perdeu-se a autoridade da palavra de Deus. Então nós vivemos num contexto pós-moderno. Não precisa nem dizer isto, né? A questão de que a verdade perdeu o seu lugar de soberania. Não existe mais fator de verdade. Hoje nós vivemos num mundo também conhecido pós-verdade, onde a verdade não tem mais o seu valor. O que importa é o que eu sinto, o que eu acho, é o que eu entendo. Irmãos, esse é o contexto que nós vivemos. Mais do que isso. Mais do que isso. E esse é o pior. Nós vivemos num mundo pós-cristão. Pós-cristão. Irmãos, isso é muito sério. Muito sério. Não tenha a menor dúvida de entender isso. É um mundo pós-cristão. Talvez valha a pena fazer algumas poucas considerações sobre isto. O cristianismo nasceu dentro de vamos colocar dessa forma, dentro de um berço, dentro do império romano pagão, onde havia-se todas as distorções das verdades que nós podemos imaginar aqui. O cristianismo nasceu num berço pagão, onde as famílias não tinham valores, as mulheres não tinham valores, as crianças não tinham os valores, os escravos eram comparados a animais, quando não piores, as leis eram completamente a favor do maior. E o cristianismo nasceu dentro dessa realidade. Vale também colocar o seguinte, que quando o Filho Eterno de Deus, que tinha uma natureza santa, perfeita, veio a este mundo, ganhou uma nova natureza no seu sentido, uma natureza humana, sem pecado. Ele se tornou uma pessoa com duas naturezas. Ele veio trazer o que nesse mundo? A vida celestial. Ele vem andar de modo celestial nesse mundo. Mas louvado seja Ele, porque Ele realizou uma obra tão maravilhosa naquela cruz, que depois de ter realizado, ascendeu ao céu, está entronizado no mais alto e sublime trono. E quando isso aconteceu, juntamente com o Pai, Ele enviou o Espírito Santo. E naqueles 120 que estavam naquele cenáculo, que eram 120 indivíduos, 1, 2, 3, 4, 5, 120, quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles se tornaram mais do que indivíduos, se tornaram membros uns dos outros e membros do corpo de Cristo, ligados ao cabeça federal que governa esse universo. E toda a realidade desse cabeça é trazida pelo Espírito Santo. Então aquela vida celestial que o Senhor Jesus viveu nessa terra, deve ser vivida pela igreja. E lá naquele império romano, debaixo de muita perseguição, debaixo de muita luta, de muito sangue derramado, o cristianismo mudou a cosmovisão daquele tempo, completamente de uma visão pagã para uma visão cristã. Onde as famílias foram valorizadas, onde as mulheres foram valorizadas, onde as crianças foram valorizadas, onde as demais realidades que não tinham valor, ganharam seus valores. E essa cosmovisão, o que significa a cosmovisão? Significa a leitura, a maneira como eu enxergo a realidade na qual estou, como eu enxergo o mundo contemporâneo que me encontro. E essa verdade, essa cosmovisão durou por 1500 anos, numa influência cristã, e nem todos eram cristãos. Mas por 1500 anos ninguém ousava dizer que não foi um Deus que criou esse universo. Isso é influência cristã.
Existe uma vez só que aparece na Bíblia a palavra ateu. Efésios 2:12. Quando ele vai falar lá que eles estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Essa palavra sem Deus é ateos. E essa palavra era aplicada dentro do contexto do panteão grego. Que quando um daqueles que viviam naquela época não cria nos deuses, você é um ateu. E esta palavra nunca mais foi usada por 1500 anos, até no século XVIII, quando novamente ela foi restaurada. Aqui começou a entrar um processo de declínio. Então, o cristianismo, pela vida, influenciou toda uma sociedade ao longo da história. Ao longo da história. Mas hoje, em especial a partir dos anos 60 e 70, nós estamos de fato numa questão pós-cristã. Olhem para as leis que já foram aprovadas, que estarão sendo aprovadas. Nós estamos em descida, irmãos. Rota de colisão. Agora, nós estamos vivendo exatamente o inverso do que os irmãos primitivos viveram. E eles viveram por uma coisa, por causa da vida. A vida de Cristo. É exatamente isso que é o grande tema que vai mostrar o que é um genuíno avivamento. É uma expressão de vida que precisa acontecer, tanto individual como coletivamente. Vida. Não é barulho, não é isso, não é aquilo. É quando a vida toma conta, a vida de Cristo. Então esse é o contexto, irmãos e irmãs, que nós vivemos. É um contexto pós-cristão. Então quando nós vemos essa questão de ideologia de gênero para cá, casamentos de pessoas do mesmo sexo para lá, isso aqui tudo era feito lá no Império Romano. E era feito e era aplaudido como situações muito mais elevadas do que as normais. E pela influência da vida de Cristo, aqueles templos foram fechados, aqueles templos foram demolidos, porque havia uma vida. Irmãos, nós estamos num tempo importante da história da igreja. A questão é, estamos sendo sal dessa terra e luz desse mundo? Essa é a grande questão. Então, fazendo uma comparação, a cosmovisão hoje, a leitura da realidade que nós nos encontramos, a leitura da vida, a origem, Deus, etc., ela é pós-cristã. Então nós vamos conversar hoje com os jovens, vamos apresentar o Evangelho. Não pode ser mais da forma antiga. Nós precisamos de ajuda para como entender o coração daquelas pessoas. E hoje, irmãos, me permita fazer aqui um atalho, uma colocação. Os jovens estão perdendo o significado da vida. Os jovens estão perdendo o sentido do viver. Porque é 3 coisas que o ser humano necessita e busca, ainda que inconsciente. 3 coisas. É o significado, o valor e o propósito da vida. E hoje, diante de uma cosmovisão onde Deus foi deixado de lado, onde virou-se as costas para Deus, o que está restando? Desespero, loucura e morte. Esta é a sociedade que nós estamos inseridos hoje. E nós, como cristãos, qual deve ser o nosso papel diante disto? Se você tem o Rei dos Reis habitando em você no Espírito, qual é a tua e a minha responsabilidade nisto? Os jovens estão buscando desenfreadamente respostas para as suas angústias e nós não estamos conseguindo atender. Nós não estamos compreendendo o mundo que eles estão vivendo, irmãos e irmãs. Nós não compreendemos. E nós precisamos compreender isto com a ajuda do Espírito. Imagine só que tragédia se nesse instante nós ganhássemos o poder com essa vida, com a maneira que nós nos encontramos agora, o poder de viver para sempre. Com esse tipo de vida que você tem, que eu tenho. Que tragédia. Conta uma história que um astronauta foi deixado num dos asteroides do espaço aí, deixado à deriva. E deixaram na mão dele 2 frascos. Um tinha veneno e outro tinha o elixir da vida eterna.
Quando ele olhou aquela situação, ele estava isolado e falou assim: eu vou tomar veneno, porque o que me resta aqui? Só que ele tomou o frasco errado. Ele tomou o frasco do elixir da vida eterna. Isto, pensa só, viver eternamente numa vida sem sentido, não é loucura? Então, quando as pessoas não têm sentido na sua vida, elas vão buscar de todas as formas uma resposta através da droga, através do sexo, através de todos os tipos de possibilidades, porque não tem sentido. Porque a sociedade deu costas a Deus. A única resposta é o Senhor. A única resposta para o jovem, para todos nós, é o Senhor. E a igreja tem essa resposta, a igreja tem isso, mas nós não estamos conseguindo lá fora transmitir isto. Não é terrível? Muito terrível. Então esse é o contexto que você e eu nos encontramos. Esta é a realidade. Então nós precisamos da ajuda do Senhor. Precisamos do socorro dEle. E aqui em Abacuque, na primeira parte que nós consideramos, vimos que o encargo, aquela carga, o peso foi trazido ao coração dele. E quando tudo isso foi falado a ele, então vem uma palavra do versículo 5 a 11, muito forte, e que eu vou ler rapidamente, fazer algumas poucas observações. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas não suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, e o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, os seus príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoam terra e as tomam. Então passam como passa o vento e segue, fazem-se culpados estes, cujo o poder é o seu Deus. Aqui está uma palavra do Senhor a Abacuque com relação àquilo que ele faria à sua própria nação. Ele levantaria os caldeus, os babilônios, para chicotear a sua nação, não para destruí-la ou extingui-la, mas para purificá-la. Irmãos, isso é muito sério. Muito sério. Aquele povo que ele tanto amava, seria então entregue nas mãos de um povo terrível, sem piedade e misericórdia, como nós vimos aqui. Esta foi a palavra que o Senhor deu a Abacuque, que aquela nação seria entregue. Isso nos leva a pensar uma coisa: Deus tem duas formas de julgar o seu povo ou o mundo. Duas formas. A primeira delas é por intervenção direta. É só nós pensarmos lá em Gênesis, como foi que ele enviou aquelas pragas. Não foi uma intervenção de Deus? Aí, se nós pensarmos na abertura do Mar Vermelho, que serviu para o povo passar, bênção para o povo dele e maldição para os egípcios, foi intervenção direta de Deus. Lembrem-se de Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho. Levíticos 10. Em Números 16, Corá, Datã e Abirão, quando eles foram engolidos pela terra, não é intervenção direta de Deus. Então Deus julga assim, mundo, julga a sua própria nação, o seu próprio povo de maneira direta. Como iria acontecer aqui com Judá? Uma intervenção direta. Essa é a primeira forma. Ou então, a segunda forma, ele simplesmente deixa girar as rodas da história. Sabe o que significa isto? Deixa girar
as rodas da história. Ele entrega o povo a si mesmo. Ele entrega o seu povo às causas, às leis da causa e o efeito. Ele entrega. Este é um castigo terrível. E o que está acontecendo? Lembre-se de Romanos capítulo 1, quando aquele povo virou as costas para Deus. Veja a sequência lá. Eles não deram glórias a Deus, antes construíram imagens semelhantes, sabe, a criaturas. Por isso Deus os entregou. Então, idolatria, lembra que nós falamos lá? Idolatria e imoralidade, duas coisas muito perto uma da outra. Deus os entregou para Didome. Deus os entregou, ou significando que Deus os entregou aos encargos da sua própria consciência. Lei da causa e efeito. Deus deixou a roda da história virar naturalmente. Isso é um castigo terrível de Deus, quando Ele se afasta. Mas aqui não. Aqui é uma intervenção direta. É uma intervenção onde Ele vai agir. Vai agir. Então, para nós é a mesma verdade. Então, eu fico pensando, Senhor, põe tuas mãos nesse assunto. Se eu preciso jogar um pouco de álcool nessa situação aqui para o fogo pegar. Porque nós estamos apáticos, nós estamos em mornidão, nós estamos vivendo uma lassidão espiritual. Nós estamos a ponto de ser vomitados da boca do Senhor. Porque não estamos vivendo uma vida que honra o nome dEle. Irmãos, nós precisamos levar a sério esse assunto. Nós precisamos falar, Senhor, fala ao nosso coração. Penetra com a sua palavra no meu coração. Perfura a minha alma com a tua palavra. Então esse é um quadro. Olhando para Abacuque aqui, teve aquela revelação, aquele peso veio sobre o coração dele. O Senhor falou o que iria fazer com aquela nação. Aí vem o que? A intercessão, né, versículo 12 em diante, que o profeta, ele iria fazer. Até o versículo 17, capítulo 1, 12 a 17. Não és tu desde a eternidade? Veja só a expressão de graça do profeta. Ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por quê? Pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Porque fazes os homens como os peixes do mar, como répteis que não têm quem os governe. A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Aqui está o profeta Abacuque, diante daquele que ele chamou, ó meu santo. Aquilo trouxe vamos ver lá depois, trouxe um pavor, um alarme no coração do profeta. Ele falou, como que o mais perverso pode atacar o mais justo? Ou seja, era o pior atacando o ruim. Então Deus, na sua soberania, escolheu, eu vou tratar com a minha nação. Eu vou tratar com a minha nação. Não é impressionante isto? E nós sabemos que aqui nós estamos dentro de um contexto que a primeira leva de cativos que iria para a Babilônia está dentro desse contexto aqui. Então o povo não vai ouvir. Então vêm os babilônios e leva uma grande porção de escravos para a Babilônia. Dentre eles estavam 3 conhecidíssimos: Daniel,
Sadraque, Mesaque e Abdenego. Foram jovens para a Babilônia. Olha o Senhor na sua infinita graça, preparando uma geração para lá na frente operar novamente. 8 anos mais tarde, novamente a Babilônia vem sobre esse reino, vem sobre Jerusalém e ataca, e leva mais um grupo de cativos. Quem vai nesse grupo? Ezequiel. Olha o Senhor cuidando, veja os seus remanescentes ali. Vai para a Babilônia. 11 anos se passaram depois, e esse reino endurecido permanecia. Então vem os babilônios e destrói, aniquila com tudo, derruba os muros, põe fogo nas portas e envia o restante dos cativos, que irão permanecer lá por 70 anos. Não é impressionante isso? Veja como Deus interviu no seu amor, mas na sua justiça. É impressionante. Então aqui está na intercessão do profeta. Ele levantou-se e clamou: como tu vais levantar um povo como este para nos atacar? Como? Mais perverso do que o justo. Na sequência nós vamos ter o quê? No capítulo 2, no versículo 1, o profeta vai se colocar de prontidão. Ele vai dizer assim: por-me-ei na minha torre de vigia, e colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei da minha queixa. Olha só, então agora ele ouviu o que o Senhor havia dito a ele, ele intercedeu diante do Senhor, com aquela situação de questionamento no seu coração, e depois dessa intercessão, ele iria se colocar numa posição de atalaia, de vigia, para buscar compreender a resposta do Senhor, que é do versículo 2 ao versículo 5. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no seu tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte, que não se farta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Aqui está então a resposta do Senhor. Particularmente, olhando aqui, que é o versículo 4, que ele salta para nós, salta para os nossos olhos. E é exatamente aqui onde Abacuque tem a grande e preciosa revelação do seu coração, que vai mudar completamente o seu discurso. Um discurso de questionamento, de dúvida, vai para um outro caminho que nós vamos ver depois. Mas aqui, quando ele percebe que o soberbo, a sua alma não é reta nele, não prevalecerá, mas o justo viverá por sua fé, isso tem um significado muito grande. E essa expressão, segundo alguns irmãos, seria bem traduzida: mas o justo viverá por minha fidelidade. O justo viverá por minha fidelidade, diz o Senhor. O que é uma vida de fé, senão uma vida de união com o Senhor? Uma vida de união com Ele é quando nós podemos estar identificados com Ele, inseparavelmente identificados com Ele. E nessa vida de união com Ele, que é uma vida de fé, é nós vivemos segundo a fidelidade dEle. A fé é um dom de Deus. A fé é produzida pela palavra de Deus. É nos dado a fé e é nos exigido a fé. Nós temos que crer, porque nós temos caminho pelos quais nos foram dados a essa realidade. Então, o justo viverá a sua fé. Fé
é agarrar-se com firmeza à pessoa do Senhor. Foi o que Abacuque fez. Ele agarrou-se com firmeza de que aquele Senhor estava agindo com a maior pureza, com a maior justiça, na sua maior demonstração de amor também por aquela nação tão rebelde e que precisava passar por um juízo. Então aqui está um segredo importante para nós, para compreendermos como que mudou a tônica, mudou a compreensão ou a visão que Abacuque estava tendo. Ainda que paulatinamente ele estava tendo seus olhos e coração abertos ali. Mas chegou nesse determinado momento, os seus olhos se abriram, porque o justo viverá pela fidelidade do Senhor. O justo viverá por uma vida de identificação com o Senhor, com uma vida de união com Ele. Isso é maravilhoso, irmãos e irmãs. Agora, na sequência, nós temos do versículo 6, que nós não vamos ver, até o versículo 20, aqueles 5 ais que são proferidos contra os caldeus. Ai, 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 ai. Então vem aqui uma palavra extremamente forte contra aqueles agressores que exacerbaram ou se excederam naquilo que iriam fazer contra a nação de Judá. Então vem o Senhor dizendo o seguinte: Judá será punida, mas estes também serão punidos. Que até então havia uma briga entre os impérios egípcios, assírios, o assírio, Egito, de Assíria e também Babilônia. E a Babilônia depois varreu tudo, até que depois ela vai ser conquistada futuramente. Então era uma nação que marchava com sangue nas mãos. Então Deus usaria essa nação caldeia, os caldeus, para ser um chicote em Judá, na sua nação. Não para destruí-la, mas para purificá-la. E Deus vai fazer isso, Ele precisa fazer isso, e fez isto. Então, nós estamos numa situação bem assim, que se o chicote vir sobre nós, merecidamente virá. Imagine, Abacuque estava vivendo isso, Jeremias estava vivendo isto. Como Josué e Caleb foram para o desterro no deserto, aqui está. Irmãos, mas o Senhor procura nesse tempo do fim aqueles que têm coração aberto, para que Ele revele, para que Ele traga a sua instrução, para que nós possamos clamar: Senhor, tem misericórdia. E pela bondade dEle nós vamos ver, graças a Ele, há esperança, irmãos. Há esperança de uma resposta. Nós ouvimos há pouco aqui, há esperança, irmãos, para que haja um testemunho nesse tempo do fim. Mas nós precisamos ser aqueles que digam: comece comigo, Senhor. Não começa com ele, irmão, não, começa comigo. Para que pessoal e coletivamente nós possamos ter esta realidade no nosso coração. Apenas um destaque do versículo 14 do capítulo 2, que é o 2 e o 20 que tem as suas características peculiares, né? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha que promessa. Não será o reino de Judá, a sua iniquidade, a sua maldade que impedirá isso. Não será a ferocidade dos caldeus que impedirá isso. O Senhor e toda a sua glória encherá essa terra, irmãos. Mas Ele precisa de um corpo. Ele precisa de resposta. Ele precisa da igreja, para que isto seja uma realidade. O Senhor diz no versículo 20, porém está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque é mencionado em torno de 4 vezes no Novo Testamento, um livro que é bastante mencionado lá, apesar dele estar escondido aqui entre os profetas, mas é um livro extremamente importante, atual, e que nós precisamos que o Senhor fale esse livro no nosso coração, que Ele traduza essa verdade no nosso coração, que Ele abra esse livro para nós. Agora, depois daquela resposta que o Senhor deu a Abacuque, entra então o capítulo 3. Aqui é um capítulo maravilhoso,
E é até interessante que está no aspecto da revelação, é oração de Abacuque em forma de canto. Salmo ou poesia poderia ser traduzido aqui também. É interessante como ele vai responder. Há duas formas de para vocês terem uma ideia. O capítulo 1 e capítulo 2 de Abacuque, ele é escrito em forma de prosa. O que significa isso? Significa que o texto foi escrito, que tem parágrafos, tem narrações, tem dissertações, etc. Mas o capítulo 3, ele vai ser escrito em forma de poesia, de canto. Não vou entrar nesses detalhes, mesmo porque há irmãos mais capazes de dar aqui uma colocação para vocês. Mas existe uma forma poética no hebraico chamado paralelismo, que é lindo, e ele se encontra aqui. E quando o Senhor quer revelar uma verdade muito pontual ao seu povo, de muita graça, de muita realidade, ele usa a sua poesia. E aqui então, aquele profeta que estava tão cheio de dúvida, tão cheio de incerteza, tão cheio de angústia no coração, ele passa agora, através de um poema, a tratar o assunto. É o capítulo 3. Aí entra o que nós já lemos, né? Ele clama, ele se sente alarmado, do que é o versículo 2 que fala: eu me sinto alarmado, apavorado, aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. Aí do versículo 3 em diante, até o versículo 15, ele começa a mostrar algo muito importante para nós, muito importante. Ele começa a fazer uma demonstração de tudo aquilo que referiu-se à glória de Deus manifestada nos céus e na terra. Veja o versículo 3 apenas. Deus vem de Temã, e do monte de Parã vem o santo, a sua glória cobre os céus e a terra enche do seu louvor. Irmãos, isso é tremendamente importante para nós. Ele começa a descrever então aqui a majestade, a autoridade, a glória de Deus, tanto no que tange nos primeiros versos até o versículo 12, nas suas conquistas contra os seus inimigos, na derrocada dos aqueles que se levantavam contra o seu povo, como também até o seu final, ele começa a mostrar o quão ele é maravilhoso com os justos, o quão ele livra poderosamente os seus. Os irmãos vão ver isto com detalhes depois, nos estudos pessoais. Então aqui isso é em forma de poema, é em forma, de uma poesia, em forma de salmo. Isso é maravilhoso, maravilhoso. É por isso que, aí o versículo 16, apenas para fazer uma observação, quando Abacuque ouve isto, a respeito da majestosa glória de Deus, da sua autoridade, do seu poder, que foi demonstrado desde o Monte Sinai, desde o tempo dos juízes, desde a travessia do Mar Vermelho, desde o Jordão. Deus marchou triunfantemente com o seu povo. Quando ele teve isso em revelação e saberia que Deus iria julgar aquela nação, o versículo 16 diz assim: ouvi-o, ele ouviu aquilo, e o meu íntimo se comoveu à sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Então, houve uma profunda revelação de que Deus iria manifestar o quê? A sua justiça. Ele não deixaria impune nem a sua nação e nem aquela nação que ele mesmo levantou para punir os seus. Porque Deus é um Deus justo. É por isso que, no final do versículo 2, diz lá: na tua ira lembra-te da misericórdia. Ele é assim. Aí entra de modo especial os versículos 17 a 19. Entra de um modo especial. Então vejam onde encontrava-se Abacuque. Num território, num ambiente de angústia, de perturbação, de incerteza. Mas olha em que caminho ele é conduzido. E como ele vai terminar numa forma poética tão linda esse livro. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento,
as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Isso é um salmo. Irmãos, veja o contexto que Abacuque se encontrava, e veja, ele foi levado nas realidades celestiais para enxergar isso aqui. Isso significa o quê? Vida celestial na terra. É o que nós vamos ver amanhã. É a resposta da vida. Ele teve uma revelação profunda. Então ele podia, em torno de toda aquela situação, ter uma profunda paz no seu coração, porque ele vivia uma vida de união com o seu Senhor. Então ele não podia fazer outra coisa senão falar um poema para ele. E é exatamente esse canto que foi cantado por aqueles que foram levados cativos lá para a Babilônia. É esse cântico que serviu de fortalecimento, que serviu de ajuda. Quantas vezes nós olhamos para esse texto aqui buscando socorro, não foi? Buscando ajuda, buscando alento para o nosso coração. E veja que Abacuque estava no meio daquela fornalha. E ele teve essa revelação. Que gloriosa revelação! Em forma de poesia, ele termina esse livro. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso demais, irmãos e irmãs. Isso que Deus deseja fazer conosco. Ele quer primeiramente trazer luz para que possamos ver, abrir os nossos olhos, para que tenhamos o discernimento do que está acontecendo. Ele quer nos mostrar a dor do seu coração quando Ele olha para nós, para o seu povo, que Ele tanto ama e que este povo tanto pouco tem respondido a Ele. Ele deseja fazer de jovens que estão presentes aqui e outros lugares, jovens fortes, comprometidos, vivendo uma visão cristã, apesar de um mundo maligno estar dizendo totalmente o contrário. Nós temos uma identidade, nós somos de Cristo. Cristo é a nossa vida, Ele é a nossa vida. E em meio a todo esse desmonte da moralidade, desmonte da família, desmonte das leis justas, então nós podemos olhar, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida, que o fruto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas vão ser arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, nós vamos nos alegrar no Senhor e exultar no Deus da nossa salvação. Oh, irmãos e irmãs, é impressionante, apenas alguns detalhes a mais. É interessante as figuras que ele usa aqui. Tanto a figueira, a oliveira, a videira são símbolos de Israel. Símbolos de Israel. Eles não tinham mais nada a oferecer de bom para o Senhor. Nada. Aí na sequência vai falar que não haja mais ovelhas, não haja mais gado. Não haveria mais sacrifício diante do Senhor. Ainda que isso tudo se perdesse, quando o seu coração está unido ao Senhor, então você pode confiar. Você sabe que Ele é o Deus que você pode se exultar. Ainda que andemos pelos vales sombrios, não vamos temer a morte, porque Ele está conosco, irmãos e irmãs. Então, em linhas gerais, de uma maneira assim, bem superficial, para encorajar a todos nós a lermos esse livro de maneira diferente, porque eles são as manchetes dos últimos dias para nós. Esses 3 capítulos, 56 versículos, se tornam manchetes para nós. E devemos ver nessas particularidades, bem como as outras formas de se abordar esse livro. E amanhã, na ajuda do Senhor, nós vamos pegar aqui qual seria então a resposta diante de um caos que nós vivemos hoje, como Abacuque se encontrava. Qual deve ser a nossa resposta? Vamos buscar a intervenção direta do Senhor? Será que nós estamos entregues a essa roda da história? Mas há uma esperança, irmãos e irmãs. Há uma esperança. Há uma esperança. E essa esperança vem pela manifestação da vida de Cristo. Tanto individualmente falando, como coletivamente expressando. A vida de Cristo é o caminho da cruz, não é outro. É o caminho da cruz. Então que o Senhor nos ajude. Continue a nos falar pela sua palavra, pelo seu poder. Maravilhoso Pai, nós somos gratos a Ti.
encomendamos nas tuas mãos a tua própria santa palavra. Que tudo aquilo que nós ouvimos hoje, durante esse dia, tenha encontrado em nossos corações um lugar adequado, para que tu prosperes a tua vontade em nossas vidas. Não queremos ser aqueles que ouvem e não colocam por prática, mas pelo poder do teu Espírito que nos habita, queremos responder à tua palavra. Faça de nós, faça dessa geração uma geração diferente, uma geração onde possa manifestar a tua vontade através da vida de Cristo. Abençoa a todos, do menor ao maior que está presente, de todos aqueles que ouvem a palavra. Abençoa pelo teu poder e graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor.